O Partido Social Democrata desejava recordar que recebemos nesta sede, no dia 5 de janeiro de 2015, se não estou equivocado, o líder do Partido Socialista, o secretário-geral do Partido Socialista, que veio apresentar cumprimentos na sequência da sua eleição para secretário-geral do Partido Socialista. Eu julgo que há aqui um equívoco na data, mas se não é esta a data, recordam-se de ter havido essa reunião. E à saída, um dos temas que foi particularmente sublinhado pelo senhor secretário-geral do Partido Socialista foi os votos que formulou no sentido de que a política portuguesa fosse povoada por um ambiente de menor crispação e de maior debate político construtivo entre os diferentes agentes políticos. Esta foi uma das notas fundamentais que o senhor secretário-geral do Partido Socialista formulou e que mereceu, aliás, a nossa concordância e o nosso sublinhado. Acontece que o Partido Socialista, nos últimos dias, tem usado e abusado de uma linguagem que ultrapassa largamente aquilo que é aceitável num partido do arco da governação e com as responsabilidades institucionais que o Partido Socialista tem na democracia portuguesa. Usa expressões e formula acusações sem as fundamentar, que de alguma forma criam a tal crispação que o Dr. António Costa tanto falava que não era desejável na vida portuguesa. Não sabemos o que é que terá alterado e o que é que terá feito ou provocado no Partido Socialista esta alteração brusca de comportamentos. Queremos acreditar que não é nervosismo decorrente de sondagens recentes, mas queremos fazer um apelo muito sério para que seja moderada a linguagem pela parte do Partido Socialista. Ouvimos recentemente, sem comprovar aquilo que afirmam, dirigentes do Partido Socialista a dizer que o Primeiro-Ministro mentiu no Parlamento, o que é falso. O Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que disse é corroborado pela realidade dos factos. Ouvimos hoje, em conferência de imprensa e segundo nota divulgada pela imprensa, nomeadamente pela Lusa, pela Agência de Comunicação Lusa, um alto dirigente do Partido Socialista a usar a expressão burla para acusar o Partido Social Democrata, o Governo e a coligação de estar a preparar uma burla eleitoral, nomeadamente acusando o Ministro Mota Soares relativamente às questões do desemprego. O que todos nós sabemos e os portugueses felizmente também o sabem, é que o desemprego cresceu muito a seguir ao período de resgate financeiro e ao período de bancarrota que o país viveu. Cresceu muito, mas que felizmente tem vindo a crescer de forma sustentada e que hoje o número de desempregados se situa, de acordo com o INE, numa taxa de 17%. De 13%, passou de 17%, de uma taxa máxima de 17,5% no primeiro trimestre de 2013 para uma taxa atual de 13%. Sabemos também que hoje há menos desempregados que existia em 2011, quando foi anunciado o resgate. E sabemos que a taxa de proteção social de desempregados, isto é, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego que dispõem de qualquer tipo de apoio social, de proteção social, ou que estão envolvidos em medidas ativas de emprego, está 7% acima daquilo que aconteceu no passado. Isto é, há muitos mais portugueses protegidos por ação do Estado do que aquilo que aconteceu em 2011, ainda a quando do governo do Partido Socialista. Acusou hoje, de forma despudorada, o Sr. Dr. João Galamba, em nome do Partido Socialista, que nós pretendíamos repetir a burla realizada em 2011 na campanha eleitoral. Nós gostávamos de pedir ao Sr. Dr. João Galamba que
reflita sobre o que se passou no ano 2009 e nas eleições de 2009, quando antes das eleições se baixaram impostos, aumentaram funcionários públicos, se aumentaram as prestações sociais e logo a seguir aos 3 atos eleitorais, eleições legislativas, eleições europeias e eleições autárquicas, o mesmo governo do Partido Socialista cortou muitas dessas medidas ou removeu muitas das medidas que tinha tomado anteriormente. E, portanto, sobre comportamentos erráticos e sobre atitudes que são tomadas antes das eleições e depois das eleições, tem muito para refletir o Partido Socialista quando lança este tipo de acusações. E é por isso, senhores jornalistas, que no momento em que vamos entrar numa fase final da legislatura, em que teremos no dia 8 de julho o debate do Estado da Nação, que nos permitirá até lá fazer uma avaliação serena do percurso difícil que foi percorrido durante estes anos, mas com resultados muito positivos e que infelizmente nem sempre o Partido Socialista, ou quase sempre o Partido Socialista, tem ignorado esses resultados positivos e não tem associado a sua voz ao reconhecimento público destes resultados, que são fundamentalmente resultados obtidos pelo esforço dos portugueses, mas também por mérito do governo na linha que traçou para o país. É nesse âmbito que deixamos um apelo à serenidade e que reformulamos os votos deixados aqui à porta desta sede pelo Dr. António Costa, de que se cumpra o seu desejo, de que haja menor crispação. Eu acrescentaria até que essa menor crispação possa vir o exemplo do secretário-geral do Partido Socialista. Muito obrigado, estou à vossa disposição. Justamente isso que queria perguntar, sente que este tipo de linguagem em relação ao PSD também vem do próprio secretário-geral do PS? Nós queremos preservar neste debate o essencial daquilo que deve ser o cuidado no combate. Nós muitas das vezes, quando queremos usar linguagem de combate político mais dura, procuramos, acima de tudo, dirigir-nos à instituição política e não personalizar. Nós sentimos que, se não é o Dr. António Costa que está a usar estas expressões, elas estão a ser usadas por dirigentes muito próximos deles e que seguramente só a usam porque, de alguma forma, sentem o conforto do secretário-geral do Partido Socialista por usar este tipo de linguagem e este tipo de atitude. Queremos reformular os votos de serenidade e um apelo a que o Partido Socialista aceite um combate político leal, frontal, com factos, com argumentos, sem crispação e, acima de tudo, com reconhecimento da realidade. O Partido Socialista foge à realidade, mas ela é o que é. Há pouco referiu-se às sondagens como possível justificação. Porquê? Porque há aqui uma coincidência temporal. Repare que, desde que foram anunciadas as últimas sondagens, o tom aumentou. O tom e a linguagem, o tom da crispação e a linguagem endureceu de uma forma inaceitável. E, acreditando como verdadeiro aquilo que a Lusa relatou da conferência de imprensa hoje realizada na sede do Partido Socialista, ou pelo Partido Socialista, aquilo que aconteceu é algo completamente inaceitável, até porque os portugueses estão bem recordados. Se alguém traiu a confiança dos portugueses em 2011, eles estarão bem recordados quem o terá sido. Não precisam que o Dr. João Galamba o refira. Muito obrigado, Srs. Jornalistas.